Bem, gente, então a nossa próxima doença, né, é chamada de rinite atrófica. A rinite atrófica, o nome dela em si, ela já descreve muito claramente as lesões causadas por esses agentes infecciosos. Então, basicamente, vai ser uma doença do trato respiratório superior, né? Então, diferente de outra, por exemplo, da erisipela que nós acabamos de discutir, ela vai ser uma doença que vai ser o mecanismo, o sítio de atuação do patógeno vai estar limitado ao trato respiratório superior. Também possui essa evolução progressiva e crônica, então essas lesões elas vão acontecendo gradativamente, e ela vai se caracterizar pela atrofia dos cornetos nasais, desvio de septo e, consequentemente, deformidade no focinho. Então você pode pensar, nossa, mas o que é que isso tem de mais, né? Vamos explorando à medida que nós formos avançando, nós vamos entender o porquê dessas, por que essas lesões elas são tão significativas para a vida produtiva desse animal. Essa imagem, ela descreve até de certa forma, como deve ser realizado o diagnóstico, porque muitas vezes esse diagnóstico ele é realizado pós-mortem, né, na linha de abate. Então aqui nós temos diferentes graus de evolução da infecção. No grau zero, nós temos a estrutura preservada, né, a sua estrutura fisiológica normal preservada de como são os cornetos nasais de um suíno sadio. No grau 1, nós já podemos observar um pequeno processo inflamatório e leves deformações na estrutura. No grau 2, essas deformações elas já vão ser bem mais extensas, né? Você vai observar que formam-se grandes vácuos, né? Grandes vacúolos nos cornetos. E o grau 3 seria um grau extremamente avançado em que existe uma deformidade nesses cornetos, né? E aí é que dá origem às complicações mais severas. A morbidade é extremamente alta. Então, embora a mortalidade seja baixa, como a gente falou lá no início, a morbidade é muito alta porque a transmissão desses agentes ela é muito facilitada dentro do plantel. Mais uma vez a gente repete, né? O nosso sistema de criação, essa criação intensiva em que os animais eles têm esse contato muito próximo, esse confinamento, facilita muito o contato focinho a focinho desses animais e logicamente, com comedouros, com bebedouros compartilhados, com as próprias instalações. Então, isso vai facilitar demais a passagem do patógeno de um animal para o outro. Então, é uma morbidade alta, ou seja, o agente ele tem essa capacidade de se disseminar de uma maneira muito efetiva dentro do lote, mas a mortalidade não é tão considerável assim. Então, as perdas econômicas elas vão se refletir em quê? Na queda da conversão alimentar e no desempenho produtivo, por causa dos impactos secundários que essa lesão nasal vai causar nesses animais. Vamos falar sobre isso. Então, nós temos dois patógenos que estão envolvidos de maneira sinérgica na manifestação dessa enfermidade. A Bordetella bronquicéptica e a Pasteurella mutocida. Né? Então, a presença dos dois patógenos naquele ambiente, naquele animal infectado, vai caracterizar-se como um fator de risco, porque elas vão atuar sinergicamente, simultaneamente, causando lesões progressivas que vão ocasionar essas deformidades. Então, primeiramente, falando um pouco sobre o gênero Bordetella, nós sabemos que elas são bastonetes gram-negativos, aeróbios, oxidase positivos e são comensais do trato respiratório de suínos. Então, são bactérias que já estão naturalmente ali na mucosa. E, de uma maneira oportunista, né, vão começando a causar essas lesões. Já a Pasteurella são também bastonetes gram-negativos, comensais do trato respiratório e digestivo. Então, além da bactéria ser comensal do trato respiratório, também vai ser uma comensal do trato digestivo. Então, de qualquer forma, nós podemos observar que as duas bactérias vão estar ali, certo? E é preciso que existam alguns mecanismos, alguns eu chamo de gatilho, porque seriam fatores de risco que vão predispor, que vão fazer com que essas bactérias que antes são
bactérias que pertencem à flora, né, que estão ali habitantes, que são habitantes usuais daqueles sistemas, daqueles tratos, fazendo com que elas passem então a causar lesões significativas. Então aqui, né, nós podemos observar as duas estruturas, as duas bactérias, né, com sua coloração gram-negativa. A Pasteurella ela tem esse aspecto um pouco mais diferenciado de bastonetes comuns, né, apresentando essas áreas mais escurecidas nos dois polos. Então isso também é uma excelente estratégia para diferenciação. E aí, como eu falei, né, para que esses comensais eles adquiram a capacidade de causar transtornos, de causar a doença, são necessários fatores de risco, são necessários gatilhos que desencadeiem, né, essa sensibilidade dos animais. Então, o primeiro, a densidade superior a 15 suínos por baia. Já foi comprovado através de pesquisas que aquelas criações que trabalham com confinamento, em que apresentem suínos, né, mais de 15 suínos por baia, elas vão ter uma incidência muito maior da doença, porque justamente esses animais eles vão ficar muito mais em contato, né? Esse contato ele vai ser muito mais íntimo. A ausência de vazio sanitário. Então, aquelas propriedades que não realizam o sistema todos dentro, todos fora, em que não é possível ser executado um vazio sanitário satisfatório, também tem mais chances de ter casos da doença, porque justamente a ausência de vazio sanitário faz com que você não tenha um processo de desinfecção tão efetivo assim nas instalações. Então, os patógenos eles vão sempre também permanecendo ali no ambiente, nos animais, e isso impede que você elimine pelo menos a fonte de infecção ambiental. Disponibilidade de boca de comedouros insuficientes. Então, quando você tem aquelas propriedades, aquelas criações, aqueles criatórios, em que o mesmo comedouro e bebedouro são compartilhados por vários suínos, essa chance também, logicamente, é bem mais aumentada, porque um animal vai se alimentar ou vai ingerir água naquele comedouro ou bebedouro, o outro susceptível vai logo em seguida e acaba também adquirindo o patógeno, caso ele já não carregue na sua flora habitual. E também aqueles criatórios, aqueles animais que têm níveis inadequados de minerais na ração, cobre, fósforo, zinco, ferro, manganês, né, aqueles íons essenciais, também vão ter uma maior predisposição, porque essa carência nutricional vai ocasionar o quê? Imunossupressão. E, consequentemente, a imunossupressão vai tornar o animal muito mais predisposto a adquirir, a desenvolver a infecção. No Brasil, para cada 100 animais abatidos, estima-se que uma perda equivalente a 3,7 suínos para a rinite atrófica. Então, vamos entender o porquê disso. Veja só. Para cada 100 animais abatidos, existe uma perca, digamos assim, percentual, correspondente a quase 4 suínos. Não é que você vai descartar o suíno infectado, é porque aqueles suínos que são diagnosticados como positivos na linha de abate, eles vão ter um desenvolvimento ponderal, um desenvolvimento muito mais aquém daqueles que não estavam infectados. Então, essa queda no ganho de peso, na conversão alimentar, vai se refletir em números quando você calcula a mais ou menos 4 suínos para cada 100. Então, é por isso que nós reforçamos a importância da doença enquanto problema, enquanto impacto financeiro na pecuária, na criação do suíno, né? Porque é uma doença crônica que vai causando agressões lentamente, mas no final você observa que o impacto negativo é muito grande. 25 a 50% das granjas comerciais são positivas. Então veja como a doença ela tem um potencial tão grande de disseminação no nosso país. Né? Quando você vai observar que 50% das granjas, podendo até, né, 50% das granjas comerciais serem positivas, é um número assustador. Eu sei que na nossa região, a suinocultura ela não tem tanto destaque, tanta força produtiva assim. Mas quando você avança sul, né, extremo sul do país, centro-oeste, então, que é onde estão concentrados os maiores criatórios, então isso se traduz em um impacto fortíssimo na produção.
O contato do suíno com o suíno caracteriza a transmissão primária além dos aerosóis. Então, como nós sabemos, como são bactérias que colonizam esse trato respiratório superior, essa proximidade, esse contato direto de um suíno com o outro vai fazer com que a bactéria migre, passe, né, de um animal para outro, ou também através de aerosóis, tosse, espirros, ou o mesmo aerosóis que possam se formar ali a partir daquelas secreções que vão caindo no ambiente, né? Então, é a partir de então que a bactéria chega a um animal susceptível. Comedouros, bebedouros, como a gente já viu, né? A disseminação entre rebanhos ocorre por meio da aquisição de reprodutores contaminados. Então, se torna repetitivo, mas daí a importância da execução da quarentena de forma adequada. Você vai poder acompanhar se esse animal, durante o período de quarentena, não manifesta sinais que possam ser um indicativo da infecção, apesar de que, na maioria das vezes, é uma infecção que passa despercebida, só vai ser verificada no destino final desse animal na linha de abate. Pode ser também veiculado por vetores mecânicos, então, tanto animais sinantrópicos, pombos, ratos, né, que possam circular entre criatórios, como animais de companhia, podem levar mecanicamente a bactéria no seu corpo, né, nos seus pelos, e aí ocorre essa distribuição entre propriedades próximas. Nós temos uma característica muito interessante. Veja, quando você observa em um animal infectado que ele está apenas com a bactéria Bordetella bronquicéptica, ela age isoladamente. Então, não existe esse efeito sinérgico das duas, né? E aí, esse animal ele vai ter um processo, ele vai ter um quadro de rinite, ela tem a capacidade de causar a rinite nos animais, mas ela é uma rinite não progressiva. Ou seja, vai acontecer uma síndrome aguda, o animal vai ter problemas respiratórios, secreção, espirros, tosse, inflamação nos cornetos, mas essas lesões elas não progridem para a deformação, certo? O animal ele pode se recuperar. É uma atrofia transitória, vai haver cicatrização, regeneração do tecido e esse animal ele não vai ter grandes transtornos. Mas uma vez que o animal ele está infectado com as duas bactérias, com a Bordetella e com a Pasteurella, então esse efeito cinético das duas vai causar a rinite atrófica progressiva, que vai evoluindo lentamente, causando essa deformação que, por sua vez, vai ser irreversível. Do mesmo modo, a imunidade do colostro de porcas sorologicamente positivas é transferida para os leitões, fornecendo proteção por 2 a 5 semanas. Então, é o mesmo mecanismo da doença anterior, né? Essa imunidade ela vai passando de forma passiva e esses animais, esses leitões vão ficando protegidos. À medida que vão avançando nas semanas, eles vão ficando susceptíveis e é aí onde entram os protocolos vacinais. Se você parar para observar, todos os protocolos vacinais, seja em qual for as espécies, eles geralmente cursam com o período que normalmente essa imunidade passiva ela cai, ela se encerra, né? Porque aí você confere a imunidade a partir de então, a essa altura, o sistema imunológico desse animal já vai ter condições de desenvolver a imunidade e aí você entra com as primeiras vacinas, né? Então aqui não é diferente, também não é diferente da doença anterior. A doença clínica não aparece em leitões com altos níveis de imunidade passiva. Então, só reforçando, né? Eles recebem essa imunidade via colostro e não manifestam a sintomatologia clínica, por causa justamente dessa proteção. Aqui nós temos de uma maneira compacta, né? Como ocorre geralmente a patogenia da doença, a dinâmica desses dois patógenos no organismo. Então, vamos partir do primeiro ponto. A Bordetella bronquicéptica, com seus fatores de adesão, então ela possui pile na sua camada mais externa, e esse pile eles promovem a adesão nas superfícies. Então, ela coloniza o epitélio ciliado da cavidade nasal. Nós sabemos que um mecanismo de defesa inespecífica que nós temos no trato respiratório superior é justamente esse epitélio ciliado. Possuem cílios, né? Que geralmente produzem muco e outras substâncias, e que apresentam esse movimento
coordenado. Para que serve isso, né? Então, esses cílios que está presente na nossa cavidade nasal vão produzindo muco. Por sua vez, qualquer patógeno que possa adentrar pelo trato respiratório vai acabar grudando, aderindo nesse muco, e esses cílios com esses movimentos, né, que eles apresentam vão expulsando para fora de volta esses patógenos, evitando que eles migrem para o trato respiratório inferior. Então, é um mecanismo de defesa inespecífico que todos os animais, a maioria dos animais, tem, inclusive nós, seres humanos. Quer dizer, eu não tenho mais, né? Mas geralmente quem não tem sinusite tem. E quem também não tem rinite atrófica. Então, a bactéria coloniza esse epitélio, consegue aderir nessas células graças ao pile e começa a sua multiplicação e produção de toxinas. Então, essas toxinas, elas vão começar a causar lesões nesse epitélio ciliado. Por sua vez, o organismo do animal ele se dá conta que foi invadido. Então, vai dar origem a todos aqueles mecanismos imunológicos de combate à infecção. Então, vai haver a quimiotaxia também, né? Migração também de células de defesa para aquela região, dando origem a um processo inflamatório, antígeno versus sistema imunológico, né? Células de defesa. E aí, essa guerra, né? essa destruição celular, seja de um lado, seja do outro, vai começando a causar degeneração tecidual. Então, aquele epitélio ele vai deixando de existir, ele vai sendo destruído por esse combate, por essa guerra, né? Digamos assim. Uma vez que ocorre essa destruição nesse epitélio ciliado, aquele animal ele perde aquela barreira inicial de segurança, né? Aquele sistema de defesa inespecífico. Então, todo e qualquer patógeno, toda e qualquer molécula, substância, fragmento que puder ser adentrado, né? Que puder penetrar via sistema respiratório, ele vai passar diretamente para o trato respiratório inferior, vai parar lá nos alvéolos pulmonares. E isso pode dar origem a infecções muito sérias, né? Infecções secundárias seríssimas, pneumonia, agravando muito o quadro desse animal, podendo muitas vezes levá-lo à morte. Né? Não é em todos os casos, mas isso pode acontecer em algumas situações. Mas a própria pneumonia em si já vai ser responsável por grandes distúrbios e grande queda no potencial produtivo desse animal. Então, graças a esse processo inflamatório constante que vai havendo ali nessa mucosa nasal, vai haver hiperplasia epitelial na tentativa de se manter a funcionalidade do local. O organismo ele tenta, de alguma maneira, sanar, né? Cicatrizar aquele tecido para manter aquelas funções ativas. Mas isso não ocorre de maneira satisfatória. Então, essa destruição constante daquele tecido e a tentativa do organismo de cicatrização vão causando remodelagens. Aquelas estruturas, né, aqueles cornetos, eles vão cicatrizando de uma maneira errônea. Vai causando essa remodelação, podendo causar essas deformidades, né, por causa justamente desse tecido conjuntivo fibroso. E aí é onde se origina aquelas lesões que a gente pôde observar nas imagens iniciais. Isso, a gente está falando de bordetela bronquicéptica, né? Aí, a partir de então, né, simultaneamente, a Pasteurella mutocida, ela se estabelece naquele processo inflamatório já causado pela primeira. Junto àquele muco, também nas amígdalas, ou mesmo já desce direto para os pulmões. E começa a produzir também toxinas dermonecróticas, que vai potencializar ainda mais esse efeito destrutivo da primeira. Então é por isso que a gente fala que é uma ação sinérgica, né? Porque uma já causou essa lesão inicial, a outra vem e agrava ainda mais o quadro. E aí é isso, né? Essa ação simultânea dessas duas bactérias é que vai causar essas lesões tão extensas. A deformação das estruturas nasais modifica o fluxo do ar por meio das fossas nasais. Ah, sim. Além dessa barreira protetora que é removida, esse epitélio ciliado, a própria temperatura do ar que
entra, né, pelo sistema respiratório também é modificada, porque uma das funções dos cornetos, além de ser essa peneira, esse filtro, é justamente aquecer o ar que entra, né, pelo nariz, para que ele também chegue em uma temperatura adequada no pulmão e também possa, como é que eu posso dizer, permitir a destruição de muitos invasores. Então, a gente já viu, né, que esse mecanismo ele vai embora, ele desiste, né, ele deixa de existir. Essa barreira protetora ela não existe mais. E aí ele pode ter complicações tardias respiratórias. Então, em relação a sinais clínicos, o que é que esse animal inicialmente pode manifestar? Espirros, estertores, né? Então ele tem a produção e a eliminação desse exudato purulento, né? Você pode ouvir estertores e essa secreção. Pode ocorrer obstrução do canal lacrimal, já que existe uma interligação entre o trato respiratório superior e os canais lacrimais. Essa obstrução nos canais lacrimais vão fazer com que surjam placas escuras nos ângulos internos dos olhos dos animais. Então, esse é um sinal muito indicativo de que pode estar havendo algum tipo de processo inflamatório no trato respiratório superior do suíno. E, em alguns casos, né, desvio ou lateral ou desvio dorsal do focinho, ou até encurtamento do focinho. Então, não são todos os animais que vão manifestar essa sintomatologia, mas em alguns casos muito avançados você vai conseguir visualizar diretamente esse animal com pequenos desvios no seu focinho. Não podemos confundir com algumas raças suínas que apresentam esse desvio fisiológico, tá? Mas aqui nós podemos ver nessa imagem, na primeira imagem do suíno, essa deformidade no focinho e na segunda imagem uma destruição muito extensiva dos cornetos nasais. Então, quem lembrar da estrutura lá de trás, né, de como é a estrutura em sua composição fisiológica normal, vai ver, né, que aqui todo o sistema de defesa, aquela barreira inicial que existia, não tem como se manter, né, por causa justamente desses orifícios enormes que são formados no focinho do animal nessa fase mais avançada. O diagnóstico, ele se baseia na observação dos sinais clínicos. Então, você pode observar o animal com essas lesões de focinho, com essa presença de estertores de secreção, mas o diagnóstico mesmo ele é dado já no pós-mortem, né, através da avaliação dos cornetos na linha de abate. Então, aqui, mais uma vez, nós temos uma representação esquemática de vários graus que essa destruição ela pode ocorrer. Então, o grau 0 seria a estrutura normal, né? Você pode observar que na primeira imagem, na parte mais superior, as estruturas estão conservadas. O grau 1 já apresenta uma certa deformação, principalmente na parte mais ventral. Grau 2 já existe uma extensa destruição e remodelamento tecidual. E no grau 3, conforme a imagem anterior que nós vimos, né, já existem grandes vacúolos formados e uma deformidade total na estrutura, né? Então, esse seria também uma das formas efetivas de diagnóstico, além do diagnóstico microbiológico. Então, você pode coletar pequenas amostras dessas secreções suaves oronasais para realizar o isolamento e o antibiograma, que é uma ferramenta muito importante do ponto de vista de tratamento, né? É importante que seja realizado o antibiograma justamente para se realizar o teste de sensibilidade e, a partir de então, se escolher uma droga efetiva para o controle.